Bom dia, pessoal. Hoje nós vamos resolver com vocês as questões da lista de introdução a ondas, que está no Conexa, tudo bem? Então vamos comentar as questões aqui com vocês. A primeira questão, ele fala o seguinte: a figura a seguir representa uma corda homogênea e não absorvedora de energia, por onde se propaga ondas periódicas. Pode-se afirmar que o comprimento de onda das ondas que se propagam na corda é igual a... Então a gente tem aqui uma figura, né? Em ondas a gente analisa muita figura, e a gente tem aqui uma informação importante, né? No caso, um comprimento de onda pode ser medido como sendo a distância entre duas cristas consecutivas. Mas se você analisar aqui, ó, essa distância que ele me forneceu é maior do que o comprimento de onda. Então a gente pode pegar aqui esse pedacinho, comparando, né, com toda a onda. Eu posso separar essa onda em partes iguais. Desse ponto até aqui seria uma parte, e essa parte é igual a um pedaço de 1/4 da onda. Quando você pega aqui e divide no meio, ó, eu tenho outra parte aqui, outra parte aqui, e aqui eu tenho uma outra parte. Então, um lambda, se você analisar, ele é igual a 4 pedaços iguais a esse, né? Ou seja, 1/4 do lambda, né? Como aqui eu tenho um pedacinho a mais, eu tenho 5 pedaços de lambda sobre 4. Então, esse 75 centímetros, a gente pode considerar que são 5 pedaços de lambda sobre 4. É igual a 75 centímetros. Então, passando o 4 para cá, multiplicando, 5 lambdas, 4 vezes 75, 300. Passo 5 dividindo, 300 sobre 5 vai dar um comprimento de onda de 60 centímetros. Ok? Questão bem tranquila, né, de introdução, que é analisar o comprimento de onda numa figura, né? A questão número 2 é dos morcegos, né? Então eu tenho aqui, os morcegos emitem ultrassons. São ondas mecânicas que possuem frequência, tá, acima de 20.000 Hz. Nós chamamos de ultrassons. O menor comprimento de onda produzido por um morcego é de aproximadamente 0,33 centímetros no ar. Qual a frequência mais elevada que os morcegos podem emitir? Né, considere a velocidade das ondas do ar, né, sonoras do ar, como de 330 metros por segundo. Então eu tenho aqui a velocidade de 330 metros por segundo, e eu tenho o comprimento de onda, que é de 0,33 centímetros. Então nós temos aqui um problema com a unidade, né? Aqui está em metro, aqui está em centímetro, então eu tenho que transformar tudo para metro, por exemplo, ou esse aqui para centímetro. Mas para transformar para metro, cada centímetro desse centi, ele significa 10 a menos 2, que é a centésima parte do metro. Tá? Então, isso aqui é como se fosse 10 a menos 2 metros. Então, 0,33 vezes 10 a menos 2 metros. Normalmente eu não gosto de trabalhar com número decimal, assim, quebrado, né? Então, a gente pode andar duas casas com a vírgula e transformar para 33. Como eu ando duas vírgulas e duas casas para a direita, eu tenho que subtrair 2 no expoente, para não mudar o número, né? Para ficar a mesma coisa, tá bom? Então vamos usar V é igual a lambda vezes F. Então, a frequência é a velocidade dividido pelo comprimento de onda. A velocidade 330 metros por segundo, pelo comprimento de onda, que é 33 vezes 10 a menos 4 metros. 330 por 33 vai dar 10. O 10 a menos 4 vem para cima como 10 a mais 4. Então vai ficar uma frequência
você pode escrever como 1 vezes 10 elevado a 5. Da mesma forma que nós andamos com a vírgula para a direita, ficou negativo, se eu ando com a vírgula aqui para a esquerda, eu tenho que somar 1 no expoente. Ou você pode escrever também que essa frequência, né, ela é igual a 100.000 Hz. Ok? Questão também de conta, é só substituir a unidade e aplicar na equação fundamental das ondas. Próxima questão. Na figura a seguir, está representada uma onda que se propaga no meio homogêneo e não absorvedor de energia. Com relação a essa onda, podemos afirmar que a amplitude e o comprimento de onda vale respectivamente. Então, se você for medir a amplitude, então eu vou pegar uma linha que vai passar aqui exatamente no meio da onda. Exatamente aqui no meio. Aquela posição de equilíbrio que a gente chama. O que é amplitude? É a distância da posição de equilíbrio até uma das extremidades. Então, você vai pegar aqui, ó, da posição de equilíbrio até a crista, isso aqui é a amplitude, ou da posição de equilíbrio até o vale. Isso aqui também é amplitude. Então, é só contar os quadradinhos. Ó. 1, 2, 3 quadradinhos. Então, a minha amplitude ela vai ser igual a 3 centímetros. Já o comprimento de onda, eu posso pegar de uma crista até outra crista, eu posso pegar uma oscilação, né? Então, por exemplo, se eu começar nesse ponto, eu tenho que passar por uma crista, passar por um vale e voltar para a mesma posição de equilíbrio. Essa distância continua sendo lambda, é a mesma coisa. Então, se você analisar de crista a crista, ou se você analisar essa oscilação que ele está fazendo, você vai perceber que a distância vai dar exatamente a mesma, né? Vai dar a mesma coisa. Então, vamos contar os quadradinhos. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16 quadradinhos. Então, 3 centímetros é a amplitude e 16 centímetros é o comprimento de onda. Ok? Então, lambda igual a 16 centímetros. Questão número 4. Ele fala, num dia de mar agitado, os vagalhões são ondas, né? Ondas grandes, se sucedem de 10 em 10 segundos, com distância de 30 metros entre dois vagalhões consecutivos. Um salva-vidas vê da praia uma pessoa se afogando e se atira ao mar, logo após a chegada de um vagalhão, nadando com velocidade de módulo 1 metro por segundo em relação à praia. Ele alcança a pessoa em 3 minutos. Admita que a pessoa que está se afogando esteja parada em relação à água. Quantos vagalhões o salva-vidas deve transpor até alcançar a pessoa? Tá? Então aqui a gente tem muita informação, né? Então vamos marcar algumas importantes. Isso aqui, ó, de 10 em 10 segundos chega uma onda, um vagalhão. Quer dizer que o período dele é de 10 em 10 segundos. Período está relacionado, né, com o tempo que o fenômeno vai repetir. O comprimento de onda é de 30 metros. Tá ok? A velocidade do salva-vidas é 1 metro por segundo e ele gasta 3 minutos para chegar até a pessoa que está se afogando. Então, vamos anotar os dados aqui para ficar mais fácil para a gente. Período, 10 segundos. Se eu tenho período, eu posso calcular a frequência. Frequência é 1 dividido pelo período, 1 sobre 10. Isso vai me dar uma frequência de 0,1 Hz. Eu tenho aqui o comprimento de onda igual a 30 metros. 30 metros. Então, nesse caso, eu posso calcular a velocidade da onda, que é igual ao comprimento de onda vezes a frequência. Então, a velocidade da onda vai ser igual a 30 vezes 30 metros, né?
que é o comprimento, vezes a frequência, que é 0,1 Hz. Então, isso aqui vai me dar uma velocidade de 3 metros por segundo. Se a gente analisar a questão, o salva-vidas vai contra as ondas. Então, imagine que eu tenho aqui as ondas. O salva-vidas está aqui, nessa situação, e ele está indo contra a onda. Então, aqui no caso, vamos imaginar o camarada está vindo aqui, o outro, né, está paradinho aqui nessa posição, oscilando, mas eu tenho a velocidade da onda no sentido e a velocidade do salva-vidas, vou chamar de VS, no sentido contrário. Então, a velocidade relativa, nesse caso, é a velocidade do salva-vidas mais a velocidade da onda. Ou seja, a do salva-vidas é 1, o da onda é 3, que nós acabamos de calcular. Então, a velocidade relativa vai dar de 4 metros por segundo. Então, em 3 minutos é a mesma coisa que 180 segundos. Quantas ondas vão ter passado por ele? Ou ele vai ter passado pelas ondas? A mesma coisa. Só mudando o referencial. Então, no referencial, por exemplo, do salva-vidas, é como se a onda estivesse passando por ele por 4 metros por segundo. Então, como aquela distância relativa, né, posso usar D igual a VT. O que vai ficar? A velocidade 4 metros por segundo. O tempo 180 segundos. Bom, não vou fazer esse cálculo, vou deixar dessa forma, 4 vezes 180. Por quê? Uma onda, que é um vagalhão, ele tem que percorrer uma distância de 30 metros. Quantas ondas ele vai passar em 4 vezes 180 metros? Eu posso simplificar aqui. Posso simplificar o 3 com 18, dá 6, aqui sobra 1. Fica x vezes 1, x. 4 vezes 6, 24. Vezes 1, 24. Então, ele vai passar num total de 24 ondas. Tá? Aqui metro corta com metro, né? Sobra só ondas. Tá, ok? Então, ele vai passar por um total de 24 ondas. Na letra B, para o salva-vidas, qual o intervalo de tempo entre 2 vagalhões consecutivos? Tá? Então, nesse caso, eu vou pensar aqui. A distância entre 2 vagalhões é de 30 metros. A velocidade relativa que nós calculamos é de 4 metros por segundo. Então, para percorrer esses 30 metros a 4 metros, quanto tempo ele vai gastar? Então, usando a equação D é igual a VT, nós temos que o tempo é a distância dividido pela velocidade. A distância, 30 metros. A velocidade, 4 metros por segundo. Então, isso aqui vai dar um tempo de 7,5 segundos. Vamos apagar essas linhas. Vai ficar bonitinho. 7,5 segundos. Eu acho que vai demorar menos tempo, né? Porque inicialmente a onda chegava de 10 em 10. Ele vai gastar 7,5, porque ele vai contra as ondas. Ok? Aí quando vai contra as ondas, né? A velocidade relativa é maior, então ele gasta menos tempo. Próxima questão.